nós vamos fazer aqui apenas a conclusão desse trabalho, que vai até Obreiros da Vida Eterna, porque não temos tempo de fazer o trabalho completo. E depois teremos então uma parte de casos, de coisas que aconteceram. Estamos abertos também a responder perguntas dos amigos, tá bem? Depois tem o retorno. Como? O seu retorno novamente. Será uma alegria. Já aceito o convite. Tá bem? A gente aprendeu com o Chico o seguinte: a nossa alegria é o trabalho, né? Todos nós temos problemas, todos nós temos nossas dificuldades, mas vamos vencê-las à medida em que nos alegrarmos no trabalho, no serviço ao próximo, no estudo, porque essa doutrina é maravilhosa. Ela nos dá tanto, não é? Tantas informações, tantas bênçãos espirituais de esclarecimento, de consolo. Então nós temos obrigação moral de dar a nossa parte, a nossa contraparte, a contrapartida de tantas bênçãos. E ela só pode ser feita através do serviço espontâneo da fraternidade, da difusão da doutrina. Se Deus, e claro que Ele sempre nos faculta essa possibilidade, quando a queremos, nós temos que aproveitá-la ao máximo. Então, o estudo, a assistência fraterna e amiga é sempre uma bênção de Deus em nossas vidas. Passamos então ao comentário sobre a obra Missionários da Luz, que veio esclarecer com muito mais profundidade as questões relativas à mediunidade, né? O trabalho de nosso amigo André Luiz, Missionários da Luz, vai muito bem e não está distante do término. Ele estava ali psicografando, e Emmanuel vai comentar isso em 31 de janeiro de 45. Urgem simplificar para não complicar. Reduzir o alimento com proveito para que não haja distúrbios de assimilação. Olha aí. Agora, a gente imagina o esforço da espiritualidade maior em simplificar, em reduzir o alimento, na própria palavra de Emmanuel, reduzir o alimento para quê? Para que nós tivéssemos a papinha com proveito, né? Para que não tivéssemos uma congestão alimentar. Quem quiser pegar o seu bebê de 2 meses, 3 meses, 5, 6 meses e oferecer um churrasco à la gaúcha, certamente ele vai passar mal, não é, Vanessa? Não pode. Então, é assim, a espiritualidade tem esse cuidado, esse carinho quase maternal, paternal conosco, para que a gente não tivesse distúrbios na assimilação das verdades espirituais que aos poucos estavam sendo reveladas livro a livro, passo a passo, medida a medida, sem pressa, porque às vezes quando a gente começa na doutrina, a gente fica tão entusiasmado, não é? Que fala que vai fazer tudo, e fica naquele entusiasmo: eu vou ser médium, eu vou dar passe, eu vou ajudar os idosos, eu vou fazer evangelização infantil, e vou fazer visita aos nossos irmãos ancenianos, e aquela maravilha, fica pensando em Francisco de Assis, daqui a pouco está até andando de sandália. Mas, daí a uns 2, 3 meses, aí não dá conta do recado, não é? Começa a falhar. Aí começa a falhar, tem sempre uma desculpa, daqui a um pouco ele nem no centro aparece mais. Então é bom o entusiasmo inicial, mas é melhor aquela constância, né? A constância da fé raciocinada, equilibrada, segura, para que a gente possa continuar trabalhando, continuar caminhando. Emmanuel vai comentar sobre Missionários da Luz em 11 de abril de 45. Ele vai dizer assim: Missionários da Luz é trabalho novo que reputamos de muita importância. Para o quê? Para despertar
consciências adormecidas. Olha a frase dele. Despertar consciências adormecidas. Ora, vamos pensar aqui. Missionários da Luz trata de quê? O trabalhador de quê? Da mediunidade. Não é? Missionários da Luz vai falar sobre a oração, sobre a mediunidade. Então, quem é que está adormecido? Hein? Não, somos nós, mas primordialmente o médium, que prometeu mundos e fundos na espiritualidade. Eu vou reencarnar, vou colaborar nas tarefas mediúnicas, mas chega aqui, não é? Resolve a ficar fanático no futebol, fica nas brigas do Grenal, né? Ou então fica muito ligado na novela, e aí começa a esquecer o compromisso, o comprometimento espiritual, né? Não quer dizer que os espíritos encarnados também não tenham suas diversões e suas... O próprio nosso lar fala isso, né? Isso é natural. Chico Xavier era do Galo, viu? Lá em Minas era Atlético. Em São Paulo ele era corintiano. Aqui eu não vou dizer. Aqui eu não vou dizer. Paulo Rogério está puxando a minha linha aqui, mas eu não vou dizer, porque eu posso apanhar de metade da campanha. Tem um caso gozado que a Nena Alves conta do Chico, que foi lá em São Paulo. E lá em São Paulo, você sabe, são grandes times e a disputa muito acirrada, né? E ele era corintiano. E num daqueles finais de campeonato, ela reside ali próximo ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. E num daqueles finais tinha jogado o Palmeiras com o Corinthians. E o Palmeiras tinha dado um couro no Corinthians. E o Chico estava lá em São Paulo, ficou triste. E eles tinham que sair de carro para visitar alguns amigos. E como ela reside próximo ao estádio, ainda tinha aquela movimentação, né, de palmeirenses balançando a bandeira verde e tudo. E ela contando isso para nós, que foi a única vez na vida que ela viu o Chico praguejar. A única vez, porque ele não aguentou, ele estava dentro do carro e os palmeirenses passando com a bandeira e balançando o carro, né? Aí ele abriu o carro sem pedir permissão a Nena ou ao Chico Galvez e pôs a cabecinha de fora e gritou: Corinthians! A Nena disse que ficou apavorada. Nós vamos apanhar aqui. Pelo amor de Deus, fecha essa janela. Não pode fazer isso. Por que não? Eles estão torcendo pro Palmeiras, eu estou torcendo pro Corinthians. Aí eles ficam lá balançando o carro, batendo no carro, né? Aí, no final, foram embora. Quando eles foram embora, diz que o Chico abriu de novo o vidro e gritou assim: é Corinthians, sim senhor, desgraçado. Mas vai com Deus. A única vez dessa encarnação que ele falou praguejou. O Chico era de morte. Então, urge arrebatar, diz aqui o Emmanuel, as concepções gerais ao campo menos digno do menor esforço. Então, Missionários da Luz vem nos esclarecer que não tem essa conversa de ser amigo de Chico Xavier, né? De ser parente do governador, né? De ser amigo do presidente do centro. Não tem nada disso. Desculpa, viu? Eu quero ser seu amigo. Não adianta. Não adianta por quê? Porque não existe essa história do menor esforço. Na vida espiritual existe a meritocracia, né? A organização pelo mérito,
o valor, pelo mérito do esforço pessoal da criatura. Não existe privilégio. Cada um recebe segundo as suas obras. E especialmente em mediunidade. Ninguém vai realizar uma obra mediúnica com esforço alheio. Ou vai? Porque às vezes a gente quer pegar emprestado espírito alheio, né? Espírito que já se consagrou pela mediunidade do Chico, de outros médiuns e companheiros, e a gente quer que eles trabalhem conosco, porque assim, está lá na pergunta 505 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta com muita lucidez: os espíritos que se manifestam, né, e que se apresentam com os nomes já consagrados, são de fato as individualidades com as quais eles se apresentam? E qual que é a resposta dos espíritos? Curta e simples: não, não são. De ordinário é muito mais a necessidade do médium de querer se apresentar, de querer ter a aceitação do grupo social, ou então são espíritos afins, né, dentro daquela afinidade, daquele grupo espiritual. Certa vez eu cheguei para o Chico, que é assim, todo centro que a gente vai, com todo respeito, falando aqui com todo respeito, naturalmente, tem sempre a mensagem do Dr. Bezerra, né? E eu pensava assim, puxa vida, mas esse Dr. Bezerra, ele é danado, porque ele tem o dom da ubiquidade múltipla. Ele se divide em 300 mil ao mesmo tempo, porque imagina todo o centro espírita no Brasil. Quantos serão? Nem tenho ideia. São milhares, não é? Só Belo Horizonte, minha cidade natal, tem quase 500 centros espíritas funcionando. Só Belo Horizonte. Então vamos dizer, no Brasil inteiro são milhares de centros espíritas funcionando, e todos eles, quase todos, têm reuniões diárias, não é? Normalmente às 20 horas da noite, e está lá Dr. Bezerra assinando mensagem. Assim, puxa, o homem é polivalente. Perguntei ao Chico. O Chico então riu muito. Falei assim, não, Geraldinho, realmente não poderia ser ele mesmo. Mas, quando ele recebeu o convite de Maria Santíssima, tendo em vista o trabalho que ele havia desenvolvido e o mérito que ele havia conquistado na face da terra, ele recebeu o convite, depois de desencarnado, recebeu o convite de ascender no mundo espiritual e passar a trabalhar diretamente com Maria Santíssima, como assessor dela. E ele respeitosamente recusou o convite, dizendo que muitos dos seus tutelados na terra ainda se agarravam à poeira do mundo, e que ele não sossegaria enquanto cada um deles tivesse já cumprido o seu processo de espiritualização, que ele preferia permanecer aqui na Terra, nos planos espirituais vinculados às atividades da crosta terrestre. Então Maria determinou a ele, em resposta, que ele poderia ficar, mas que ele constituísse uma equipe de espíritos compromissados com a tarefa que ele havia abraçado dentro da doutrina espírita, e que esses espíritos o ajudassem diretamente nessa sustentação. E assim disse meu Chico, existe uma equipe espiritual de 1.500 Bezerra de Menezes, que trabalham dentro dos centros espíritas no Brasil inteiro, dando assistência às tarefas em nome, naturalmente, do seu organizador, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Naturalmente, seguindo aí o quê? Uma disciplina, uma coerência. Claro, nenhum desses Bezerra fala bobagem, nem escreve bobagem, mas fazem parte de uma grande equipe. Afinal de contas, o trabalho é nosso? Não. O trabalho é de quem? É do Cristo. Não é nem de Dr. Bezerra, não é nem de Chico Xavier, não é nem de Allan Kardec, não é nem de ninguém. O trabalho
do Espiritismo é a do Cristo. É Jesus de novo para o coração do povo. É o Consolador. Não é? Aquele que nos traria de novo a mensagem do Evangelho à luz de nova compreensão. Então, por isso mesmo, urge arrebatar as concepções gerais ao campo menos digno do menor esforço. Impossível, diz Emmanuel, a preponderância de tais ilusões. É por isto que desejamos fazer soar o sino da realidade. Então, esses esclarecimentos espirituais todos, através de André Luiz, e especialmente Missionários da Luz, têm essa função: fazer soar o sino dessa realidade espiritual, e despertar as nossas consciências provisoriamente adormecidas. Nem céu, diz Emmanuel, vamos seguindo aí, nem céu, nem mundos felizes imediatos, mas nós mesmos, com nossas virtudes e defeitos, edificações e deficiências, bracejando nas águas da luta universal por nos fazermos dignos do Pai que nos deu a vida. Semelhante serviço é roteiro para as consciências mais avisadas, que estejam efetivamente interessadas em espiritualização. Então eu pergunto a vocês: nós somos consciências mais avisadas ou não? Somos. Não é? Nós estamos efetivamente interessados na nossa espiritualização ou não? Sim. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Porque se fosse o contrário, nós estaríamos perdendo um tempo imenso, né? E certamente perderemos esta encarnação. Podemos nos dar a esse luxo? Não. Por que não? Pergunto a vocês. Já temos consciência, né? Já temos consciência. Mas que tempo é este que nós estamos vivendo hoje? Tempo da transição planetária. O que significa isso? A Terra está ascendendo a um novo degrau de evolução dentro do concerto geral dos planetas. E neste novo degrau ela será, nós queiramos ou não, ela será um mundo regenerado. Por que isso? Porque isso não é determinação humana e nem determinação de espíritos superiores. Isto é determinismo divino. O espírito de Humberto de Campos diz lá, escreve lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que isto é determinado por Deus. Deus quer que a Terra se eleve à categoria de mundo regenerado, que ela ascenda no concerto geral dos planetas, não é? Das humanidades. Então, nós vamos ficar na Terra, como prevê o Cristo? Os pacíficos herdarão a Terra? Ou será que vamos preguiçosamente deixar para amanhã e perder essa oportunidade e sermos degradados de novo? Vamos seguir ou não? É preferível seguir, não é? Principalmente nesse momento essa é a última chance, gente. Esta é a última chance que nós temos aqui neste planeta terreno. Porque ele está ascendendo. É preferível ficar e seguir com ele. Porque aí nós teremos um campo de progresso, o Chico falava comigo, ilimitado. Em determinado momento ele vai me dizer: nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos aqui mesmo na Terra, a partir de julho de 2019, se nós
permanecermos em paz. Olha, a única condição é essa, gente. É a paz. Se nós permanecermos em paz, paz em casa, paz entre as nações, paz entre todos os setores da vida humana, se nós conseguirmos cumprir isto que a espiritualidade maior nos pede, como nos referiu Chico, nenhum de nós pode prever os avanços acelerados que teremos a partir de 2019. Então, olha aí, esse mundo novo está à nossa porta. Eu estou falando de daqui a 6 anos. E por isso precisamos orar. O Chico fazia isso. Precisamos orar pelos nossos governantes. Não só no Brasil, nos nossos estados, nas nossas prefeituras, mas precisamos orar pelos governantes das nações mais poderosas da Terra. Porque, afinal, elas determinam muita coisa. Chico fazia orações pelo presidente dos Estados Unidos, pelo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, pelos presidentes europeus, pelos primeiros ministros do Japão, e assim sucessivamente. Ele tinha esse hábito, ele se preocupava com o mundo, ele passava essa preocupação conosco. E nós também, por que não? Se nós oramos por tanta gente, ao invés de criticar tanto, isso é fácil, a gente fala logo, né? Criticar, mandar a vibração negativa, a gente faz logo. Agora, orar, colaborar para que os nossos governantes tenham assistência espiritual através das nossas preces, das nossas reuniões públicas, nós podemos colaborar. Se não diretamente, com as nossas orações, com o nosso pensamento. E Emmanuel vai dizer que essa mensagem toda é fazer soar o sino da realidade. Nem céu, nem mundos felizes, imediatos, mas nós mesmos, com as nossas virtudes e defeitos, com as nossas edificações e deficiências, bracejando nas águas universais por nos fazermos dignos do Pai que nos deu a vida. Isso aqui é o que? É a realidade. Não tem essa história de céu católico, nem mundos felizes espíritas. Olha a crítica que ele faz aqui. Porque mudou de religião, ou porque ingressou na doutrina espírita, não significa que mudou a concepção de céu, né? Aquele céu gratuito. Ah, não, eu fui um bom espírita. Eu tomei paz toda semana, tomava água fluida, frequentava as reuniões, né? Ouvia os palestrantes com atenção. Então fica esperando o mundo. Vai sair daqui, vai querer o mundo feliz. O mundo vai lá para Sírios. Fica sonhando com as alturas. Não quero desanimar ninguém. Um dia nós todos iremos. Mas nós iremos pelos próprios méritos. Iremos quando adquirirmos méritos no trabalho. E tem muito trabalho pela frente, né, gente? Nessa ocasião, falando sobre o mundo de regeneração, e eu perguntei ao Chico assim, mas e se a humanidade não escolher a paz? E aí, quando virá o mundo de regeneração? Ele respondeu assim para mim, Geraldinho, o 3º milênio termina no ano 3000. Então está conosco. Ou nós vamos depressa, logo no início do século XXI, ou teremos que esperar o ano 3000. Reconstruir em séculos de novas encarnações dolorosas, ou aproveitar o momento único que nós temos agora, nos darmos os braços, as mãos, os corações e construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais em paz, hoje, agora. Só isso, né? Não precisa muita coisa. Semelhante serviço, conclui Emmanuel, é roteiro para as consciências mais avisadas que estejam efetivamente interessadas em espiritualização. E Arthur Joviano, em 18 de abril de 45, vai comentar
sobre o livro Os Missionários da Luz. Estamos muito satisfeitos com o término do novo esforço de André Luiz. Essas páginas são toques de alarme. Olha aí, novamente, hein? Você veja a sintonia entre um espírito e outro, né? Essas páginas são toques de alarme espiritual, despertando corações e consciências. Muitos amigos espirituais prestaram a ele o concurso de que poderiam dispor, a fim de que o seu livro fosse terminado e entregue à circulação das ideias renovadoras. Com o tempo, observarão vocês as vivas claridades que jorram dessa fonte. Novamente, uma informação espiritual confirmando que muitos companheiros espirituais prestaram concurso ao mensageiro André Luiz na organização das ideias que compõem o conjunto da obra, né? Então, uma obra coletiva. Isso é lógico, não é, gente? Aliás, eu vou perguntar a vocês: o Centro Espírita não é uma obra coletiva? É. Cada um de vocês aqui não tem uma responsabilidade aqui dentro? Sim. Não é? Nós não colaboramos conjuntamente para o sucesso das atividades, para o concurso fraterno, para o estudo. Eu soube que a casa tem vários grupos de estudo. Quantos, Vera? 90. 90 grupos de estudo. Não é? Não é um esforço coletivo? É assim também na espiritualidade maior. A obra não é nominal, ela não é pessoal. Ao contrário, a obra é impessoal. Por quê? Porque ela vem de Deus. E por Deus ela se manifesta no Evangelho renovado, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz dos nossos entendimentos atuais, dentro da doutrina dos Espíritos. E prossegue Neio Lúcio falando: as narrativas de nosso lar e os esclarecimentos de os mensageiros constituem como que um curso de introdução ao entendimento das atividades do homem além túmulo, que, em Missionários da Luz, foram destacadas com muito critério e observações legítimas. Vocês observarão que extraordinários caminhos se desenham para os pensamentos, abrindo-lhes esferas novas de serviço renovador. Agora a gente imagina, não é? Nosso lar e os mensageiros foram um curso de introdução. Para quê? Para a obra mais importante naquela ocasião, que foi a consecução de Missionários da Luz, que foi trazer para nós, em 1945, conceitos mais aprofundados sobre a mediunidade, sobre a oração, sobre a nossa responsabilidade pessoal no serviço espiritual que temos nas nossas casas espíritas e nas nossas tarefas doutrinárias. E, como fala aqui Neio Lúcio, vai abrir para nós caminhos extraordinários, chances benditas de trabalho, de serviço, oportunidades com que somos ofertados no serviço da nossa própria libertação espiritual, no serviço que significa a nossa própria salvação. E essa palavra é até muito mal usada nas escolas religiosas, porque ela é interpretada como um privilégio, né? Salvação. Tem gente que interpreta que se salva pela fé, né? Eu creio em Jesus, estou salvo. Você não crê, está danado, né? Desculpando aí a ausência desses companheiros que pensam assim. Mas a doutrina espírita nos esclarece que não é por aí. Não basta crer, não é? Essa salvação, aliás, o próprio doutor Bezerra, ele mesmo, viu? Vai escrever, através de Chico Xavier, a explicação espírita dessa salvação. É o primeiro capítulo do livro O Espírito da Verdade.
que é o livro que vai comemorar os 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo na Terra. Chico Xavier psicografou esse livro na década de 60, exatamente no aniversário dos 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E o primeiro capítulo é de Bezerra de Menezes, explicando para nós o quê? Essa história de salvação. E ele vai explicar que nós seremos salvos de nós mesmos. Salvos de quê, né? De nós mesmos. Das nossas deficiências, dos nossos enganos, das nossas ilusões. Para quê? Para chegar no paraíso e bater asa? Não. Para continuar trabalhando. Para termos a alegria de continuar trabalhando no progresso da humanidade. Isso é o mais importante. Conclui então o Chico a psicografia de Missionários da Luz, e já os Espíritos comentam o Obreiros da Vida Eterna. Em 10 de outubro de 45, vamos ver Arthur Joviano, nosso Neio Lúcio, dizendo: estamos muito satisfeitos com a possibilidade aberta a novo trabalho de André Luiz. Naquela ocasião não se tinha ainda o título, né? Lá no livro Deus Conosco, de Emmanuel, é muito interessante porque ele vai dando as sugestões de título para os livros, e os companheiros da Terra, o casal Joviano, opinam, né? Até que eles encontrem um título para o frontispício das obras. Este livro, no caso, é Obreiros da Vida Eterna. Este amigo, André Luiz, atendendo às solicitações de companheiros daqui, ou seja, do mundo espiritual lá, que dirigiam as tarefas, fará a descrição possível, olha aí o limitador, hein? A descrição possível de alguns detalhes do umbral. Aqui a quase totalidade dos encarnados aportam nos primeiros dias do além. Não quero desanimar ninguém. Não vão dizer, Geraldinho me desanimou. Eu vou dizer mentira. Quem está falando é Neio Lúcio. Né? Por quê, gente? Isso é natural. Nós estamos no umbral. Vocês estão querendo o quê? O que é a crosta terrestre? Me explique. É o fundo do umbral. A crosta terrestre é o fundo do umbral. Então nós não podemos reclamar. Não é? Se o próprio André Luiz passou por lá, imagina nós. Passou maus pedaços. Né? Mas nós temos chance, porque ele não teve chance e nem a possibilidade de conhecer o que nós conhecemos. Exatamente. Não é? Exatamente. Imagine se ele tivesse conhecido antes essa história toda, né? A obra de Allan Kardec. Ora, certamente que a história dele seria diferente, porque ele é um homem de ação, um espírito de ação. Tanto é que quando ele conhece, ele se renova rapidamente. Ele passa um ano em nosso lar como assistido apenas. Um ano como assistido. Logo, logo ele quer serviço. Não é? E arruma logo uma vassoura para ele. Começou pela vassoura. Ele queria ser médico, mas não, cara, de medicina espiritual você não entende nada. Mas você pode colaborar. E ele se negou a colaborar? Não. Eu acho um espírito extraordinário, porque ele foi humilde. Nessa hora, quando ele viu a necessidade, né? Quando a coisa aperta, a gente, mesmo falando que é ateu, a gente grita: ai meu Deus, me acode, né? Ontem lá em Caxias do Sul, acho que foi o doutor Décio Andoli, estava falando um caso, que ele é muito amigo, em Santos, era muito amigo de um companheiro de estudos, morava na mesma república, e ele era ateu, confesso. E ele teve um acidente de moto, e teve fratura exposta, né? E ficou naquela situação, e o Décio foi acudir lá no hospital e tal. Aí o companheiro que era ateu falou com ele assim: olha, Décio, você
acredita mesmo nessa história de assistência espiritual, né? Em Deus, você acredita mesmo, né, Décio? Acredito, sim. Então, assim, nós temos que atirar para todo lado. Então eu vou te pedir, reza para mim. Eu vou passar por uma cirurgia muito complexa agora. Você reza para mim? Isso é ateu falando. Não é? Meu filho, é brincadeira. Descreverá, isso aqui nós já fomos, né? Não? O que for... sim. Descreverá ele, André Luiz, o que for possível, porque autoridades superiores, olha só essa revelação de Neio Lúcio, autoridades espirituais superiores, ou seja, devem ser os 12 sábios, né? Que estavam vigiando a obra lá. Autoridades espirituais superiores determinaram, em contrário aos nossos desejos, de narrativas mais detalhadas dos sofrimentos purgatoriais. Convém que os aprendizes da verdade recebam o ensinamento com dosagem e calma. Olha só o trabalho de bom senso que é a obra de André Luiz. Não é? Isso aqui, a mensagem é mais extensa. Neio Lúcio vai comentar que tanto ele quanto Emmanuel queriam revelar mais coisas sobre os sofrimentos umbralinos neste livro Obreiros da Vida Eterna, mas que lá de cima veio não, e muita coisa foi cortada. Na sequência vamos ver uma página de Emmanuel em 12/2/47, falando sobre o próximo livro, No Mundo Maior. Belíssima obra que vai abordar aspectos relativos à mente, não é? Reputamos ser de grande interesse para a defesa contra o desequilíbrio, isto é, contra o mal, o novo trabalho de André Luiz, No Mundo Maior. E na sequência, ele vai escrever: a vinda do novo trabalho parece atender a um setor importante da semeadura doutrinária, qual o das perturbações mentais que não se limitam à vida no vaso fisiológico. Não é? Então, as perturbações mentais não se limitam ao corpo físico. Elas prosseguem no além. É um processo de longo curso. Nós conhecemos um caso em Uberaba de um companheiro com problemas no campo da esquizofrenia, e o Chico acompanhou o caso com muitos detalhes, e perguntando a ele, ele vai nos esclarecer. Esse companheiro ele caiu fragorosamente no século XVI, nos desmandos da Inquisição, né? Nos desmandos do poder absolutista na Europa do século XVI, e desde então ele está em sofrimentos de resgate, de forma que já neste século XX, portanto, 500 anos depois, né, 400 anos depois, para 500, ele ainda permanece com o complexo de culpa muito grande, espiritual, apresentando seus desequilíbrios no campo da esquizofrenia. E eu perguntei ao Chico, mas a chance dele se curar nesta encarnação? O Chico disse-me não. Mas ele tem trabalhado na doutrina espírita, e o trabalho que ele vem fazendo, embora modesto, mas dedicado, está granjeando para ele muitas simpatias, muitas energias positivas, de forma que ele provavelmente se curará do problema quando desencarnar no mundo espiritual, e terá a sua redenção na próxima vida, quando ele então vai reencarnar como médium. Já terá condições de canalizar as suas energias para o trabalho da fraternidade, na mediunidade com Jesus. Então, tudo a gente tem que ver com olhos de longo prazo, não é?
Não podemos ser imediatistas. Deus sabe o que é melhor para todos nós. E no tempo certo. Se possível... O nosso irmão, Emmanuel diz, busca auxiliar com devotamento na solução do problema do socorro às entidades perturbadas, ainda não em processo de loucura total. Aí na esfera carnal e aqui em nossos círculos. Se possível... aí já é outro livro. Então, mostrando aí que no mundo maior está enfocando este lado, né, da mente. E agora o último livro que vamos comentar é o Libertação, para encerrarmos esse trecho das nossas considerações. Em 13 de outubro de 48, Emmanuel vai dizer: se possível, pretende o nosso irmão André Luiz iniciar seu novo trabalho depois de amanhã. Ou seja, Libertação começou a ser psicografado no dia 15 de outubro de 1948. Será um serviço em que todos nos centralizaremos. Novamente a informação, serviço coletivo. Será um serviço em que todos nos centralizaremos. Os desencarnados, não porque seja belo ou diferente dos outros, mas por envolver assunto muito próximo da esfera dos homens, com exposição de certas fases de nossa luta com os irmãos inferiores. Isto é, inscientes ou menos aparelhados ao bem com Cristo. Curioso que ao escrever, ele, ao se referir aos irmãos habitantes das sombras e das trevas na terra, inicialmente ele coloca irmãos inferiores, mas ele mesmo se corrige. Isto é, inferiores não, inscientes. Ou por outra, irmãos menos aparelhados com o bem com Cristo. Oxalá todos nós possamos ter esse tipo de visão, né? Que é uma visão pelo coração, pelo amor. Olhar os nossos irmãos infelizes, ou por outra, nós mesmos, ontem, com este olhar, irmãos menos aparelhados ao bem com Cristo. E tem um caso, do Chico que eu gosto muito de contar. Todo dia das mães, em Uberaba, ele ia visitar a cadeia pública. O Chico era assim, tinha cada programa, né? A gente pensa logo, dia das mães, opa, vamos reunir com as nossas mães, não é assim? O Chico ia visitar a cadeia pública e carregava um monte de gente com ele, né? E ele gostava disso porque, segundo ele, era o dia de mais paz na cadeia, porque as mães dos presos estavam ali com eles, dispensando o seu amor, o seu carinho. E certa ocasião, o Barcelo que ia com ele observou uma cena muito comovente, porque ele ia fazendo questão de entrar cela a cela, pedia ao diretor da prisão que abrisse, né, a cela. Aí chegou numa determinada cela onde tinham 40 e poucos detentos, e